é inevitável não grifar, não rabiscar, não colocar as informações nesse livro, né? Não conversar com ele. E é dessa forma que sempre estou modifiquei, né? Recentemente eu tinha não poderia dizer um preconceito, mas a palavra correta seria uma aversão a isso, a violar os livros, né? Eu sempre dizia isso, eu não quero violar os livros, eu não quero escrever nos livros, eu acho que dessa forma eu vou estragá-los de alguma forma. E eu fiquei pensando bastante isso, refletindo muito sobre isso, é, partindo partindo da morte de um tio meu e que éramos muito próximos, e depois da morte dele eu fiquei bastante reflexivo sobre a vida, sobre tudo o que aconteceu, sobre momentos assim, de ficarmos muito presos a bens materiais, a coisas que de certa forma ficarão aí e a gente um dia vai embora, né? Eu sei que é uma vibe meio estranha, né? Que tô comentando aqui, algo muito creepy, muito obscuro, falar sobre morte, enfim. Mas foi partindo disso que de fato veio aquele estalar e despertou em muitas coisas. E aí eu disse, caramba, eu vou ficar com os livros aqui, eu tenho muitos livros interessantes, e o que eu quero absorver deles é basicamente isso, a história, as informações, e eu acho que dessa forma que eu estou fazendo, eu absorvo muito mais. E por que estou fazendo isso, né? Porque eu fazia muito isso na graduação. Os livros didáticos e outros textos eu sempre grifava, eu sempre dialogava com esses textos, eu sempre conversava com eles e daí eu extraía muita coisa. Eu acho que, mesmo que não seja uma informação tão interessante que você coloque ali, mas você, de certa forma, você está dialogando com o livro e eu tô achando isso tão rico, tão rico. Claro, eu não faço isso, eu ainda tenho muito apego com alguns livros, por exemplo, alguns livros de coleção, exemplo dos livros Jacarambaia, ou alguns livros, posso dizer assim, esgotados. Sim, esses aí são mais difíceis de encontrar e eu ainda tenho um pouco de receio de fazer o que eu estou fazendo no Silmarillion. Mas eu comecei a fazer isso recente, né, agora, e eu tô ainda um pouco desconstruindo isso que eu tenho, né, de ficar muito preso a essas coisas. E agora eu estou fazendo essa leitura coletiva, né, com várias pessoas aqui no canal e sobre os livros, né, do Tolkien. E aí eu comecei com o Silmarillion, a rabiscá-lo. Antes eu só rabiscava com a lapiseira, né, com esse grafite. E ainda continuo fazendo, né? Eu não uso canetas, assim, eu já não pulo para esse. Ainda não cheguei a esse nível. Mas eu estou usando muito essa lapiseira, né? Esse grafite aqui é da Pentel. Eu gosto muito dele. E aí eu coloco minhas observações. E eu vou destacando as partes mais interessantes com essas canetinhas, né? Podemos dizer, esses marca-textos em tom pastel da Faber-Castell. Eu vou deixar aqui embaixo os links onde vocês possam encontrar esses artigos de papelaria de forma muito barata. Então é só entrar lá no link que dá certo. E aí eu estou usando esses marca-textos. E são marca-textos, esse da Faber-Castell eu gostei muito porque ele não passa a folha, ele não mancha a folha. Então, assim, não mancha o papel. Então eu acho muito legal. Isso aqui eu acho importantíssimo. Enfim. E o que é que eu estou grifando tanto? O que é que você grifa tanto? Então, estou lendo, né, o Silmarillion, juntamente com o pessoal aqui do canal. E caramba, há tanta coisa interessante nesse livro. Sobretudo para quem já leu, como no meu caso, o Hobbit e o Senhor dos Anéis. Há muitas explicações que eu estava buscando lá no Senhor dos Anéis. E qual a origem do mal? Qual a origem dos elfos? Qual a origem dos homens? Qual a origem da Terra-média? E aqui esse livro podemos dizer que seria a Gênesis, né? Mostrar a origem desse mundo criado por Tolkien. Caramba, gostando demais. E além disso, eu faço minhas marcações também com flags. Sim, por que eu uso flags, né? Essas flagzinhas. Porque aqui vai me ajudar, de certa forma, quando eu for fazer um vídeo. Nas lives também eu posso pegar aqui uma flag e já puxar, eu já sei exatamente onde está aquela informação que eu marquei.
E outra coisa, é interessante, alguns pesquisadores, sobretudo pesquisadores que pesquisam essa parte cognitiva, a parte do cérebro, eles reafirmam, né, a ciência reafirma que o cérebro ele trabalha muito com cores. Então quando você marca, por exemplo, com cores assim bem chamativas, ou mesmo com marca-textos, ou marca-textos desse tipo também bem fortes, você vai começar a captar muito mais a informação, o seu cérebro começa a perceber isso. E aí eu faço essas informações dessa seguinte forma, né? Eu vou grifando aleatoriamente, eu utilizo geralmente essas canetas aqui, como eu falei, também marco com a flag, para que eu possa, de certa forma, puxar e já saber de fato onde está aquele trecho onde eu marquei. E aí eu converso um pouco com o livro, tipo, essa passagem aqui é interessante porque eu vi no Hobbit. Essa passagem aqui é interessante porque eu vi no Senhor dos Anéis. Ah, aqui explica a origem do mal. Aqui explica a origem do homem, dos elfos. Qual a diferença do homem e do elfo? Ambos morrem, ambos voltam à Terra. Enfim, tem todos esses questionamentos. É o que eu vou colocando essas observações. E aí eu começo a captar isso com maior força. E eu... Esse é o modo como eu estou agora trabalhando, né? Como eu estou absorvendo minhas leituras, minhas leituras em geral. E até eu comentei com vocês nos meus stories no Instagram, em que eu ia comentar um pouco como eu estou lendo agora, né? Como eu faço essa minha organização e ler vários livros ao mesmo tempo. Vocês sabem que eu trabalho, sou farmacêutico, então tenho também uma agenda extremamente corrida. E como eu organizo isso? Anteriormente, né, eu fiz um vídeo aqui faz muito tempo aqui no canal, onde eu explicava como eu organizava minhas leituras, como eu lia os livros. E claro, é só ler, abre a página e vai ler, sim, mas exige todo um momento. Um momento. E eu vou dar algumas dicas aqui. Isso está funcionando comigo hoje. Talvez não funcione no futuro, talvez não funcione com você, ou talvez funcione com você. Essa é a minha experiência atual. A gente modifica algumas coisas porque a gente vai adaptar a realidade, né? A sua realidade, a minha realidade daquele momento. E desse momento está funcionando muito bem dessa forma. Quando é no fim de semana, eu aumento um pouco mais podemos dizer, meu volume de leituras, porque eu estou de folga. Mas no decorrer da semana que eu estou trabalhando e está corrido, tenho alguns plantões, enfim. E aí o que acontece? Geralmente eu determino 100 páginas por dia. Sim, às vezes eu consigo menos, às vezes eu consigo mais de 100 páginas, ler mais de 100 páginas por dia. Mas normalmente é isso. Essa é a minha meta, 100 páginas por dia. Então aí eu estou lendo vários livros ao mesmo tempo. Vocês sabem que eu estou lendo Tolkien, estou lendo Ana Karenina, agora aqui nessas leituras coletivas e outros livros, né? E aí para fazer vídeo para o canal. É tanto que quando eu termino algumas leituras, eu termino várias leituras ao mesmo tempo. E aí vocês sabem que essas leituras coletivas, a gente determina mais ou menos uma quantidade de páginas por dia. Um exemplo seria Ana Karenina, que é em torno de 14 páginas por dia, 13 a 14 páginas por dia. E aí, dentro desses 100 páginas diárias, eu jogo um pouco de Ana Karenina, eu jogo um pouco de Tolkien, eu jogo um pouco de outras leituras. Como essas leituras coletivas elas são a cada 15 dias, então dá para ler tranquilo. Um exemplo, eu faço lives da Ana Karenina a cada 15 dias. Às vezes, quando está muito corrido e eu quero correr, um exemplo, da leitura de um livro que eu pretendo fazer um vídeo no canal, e aquela semana eu determino para ler só Ana Karenina porque eu já tenho uma live para fazer no sábado. E aí eu não pego nada do Tolkien. E na semana seguinte eu preciso correr com o Tolkien porque eu tenho live do Tolkien na semana seguinte. Então, basicamente eu estou lendo aquele prazo, aquele que eu determinei de ler em 15 dias, eu leio em uma semana. É interessante eu tocar nesse ponto, porque Ana Karenina, até vou pegar aqui para vocês, porque assim, eu estou falando sobre o livro, eu gosto de ter o livro na mão, né? E aqui eu vou mostrar aqui as leituras do momento, que eu também li recentemente. Então, Ana Karenina é algo muito particular, porque essa leitura ela é muito fluida para mim e para muita gente que está lendo comigo.
Então eu consegui ler, por exemplo, a primeira meta, são as duas primeiras partes, eu consegui ler em 2 dias. Ou seja, ficou perfeito para mim com essa coisa corrida. Então eu gostei muito disso. E mesma coisa aconteceu com Tolkien, né, com Silmarillion. Eu consegui ler acho que em 3 ou 4 dias. Porque eu estava querendo ler bem devagar, porque eu estava fazendo toda a minha análise sobre o texto, enfim. Mas é um texto que dá para ler em 2 ou 3 dias. Essa parte, porque é muito simples, gente. Isso aqui eu acho que em torno de 10 páginas por dia para a gente conseguir essa meta, se eu não estou enganado. Então, com essas sobras, né, no decorrer do dia, né, que eu tenho, gosto de ler nessa faixa de 100 páginas por dia, e que no fim da semana, em torno de 5 a 6 dias, eu tenho terminado mais ou menos umas 600 páginas. Essa é a minha estatística. Sim, Christian, por que você faz estatística? Porque para mim, com essa vida corrida, se eu não fizer o que eu estou fazendo, eu não consigo ler, eu não consigo cumprir minha agenda. Então tá tudo premeditado, é tudo organizado. Sim, eu vou pegar minha agenda. Então eu utilizo 2 caderninhos, né? Um caderninho tipo molengozinho, esse aqui que eu tá até prestes a acabar, que eu coloco tudo, tudo. Às vezes eu escrevo alguma coisa sobre o livro, às vezes eu escrevo aqui um roteiro de um vídeo que eu vou fazer. E esse daqui é o que mais me ajuda, tanto no trabalho quanto no coisas do canal. Porque, olha, eles são organizados assim, ó. Vou mostrar pra vocês. Assim, quando eu abro essa página aqui, toda completa, ela tem todo mês de agosto, um exemplo que eu abri aqui. Então aqui eu coloco o que eu vou fazer cada dia, quantas páginas eu li cada dia. Então aqui me ajuda muito. Esse aqui é super barato, que é o planner, né, da Tilibra, muito bom. E aí eu utilizo ele para organizar meu dia a dia, enfim. E com isso, se eu não fizer esse agendamento dessa forma que eu estou fazendo, de forma muito regrada, com minha vida corrida, eu não vou conseguir ler nada. E aí eu vou sempre procrastinar, sempre vou prorrogar, sempre vou protelar essas coisas. No final das contas, eu fiquei enrolando o tempo todo e não li nada. E assim eu adotei essa forma. Hoje está funcionando. Eu não sei se no futuro vai funcionar, mas no fim das contas tá funcionando super bem. Eu gostei muito dessa forma e eu estou conseguindo cumprir minha agenda de leituras. E aí é interessante porque além desses aí eu utilizo também outros desses marca-textos, né, que eu utilizo nesses para destacar meu texto e também fazer toda essa fixação melhor do texto. Porque eu estou fazendo isso também em outros livros, eu utilizo também esses 2 marca-textos que eu adquiri recentemente. Esse aqui que é o gel, né? Que é o marca-texto gel. Esse aqui é muito bom para papel fino, tipo aquela folha de bíblia. Ele não é álcool, ele é tipo um gel mesmo, tipo um giz. Aqui tem um bastão, quando vai acabando você só ir girando. É da Faber-Castell. Aqui embaixo vou deixar o link também. Ele é perfeito, perfeito. E tem uma luminescência muito grande, bem ativo. Também eu uso esse aqui, que esse aqui já é um marca-texto mesmo, porém, esse aqui tem uma particularidade muito interessante. Esse aqui é o CIS da Luminex. Ele tem 2 pontas. Por que tem 2 pontas? De um lado, ele é um marca-texto. Do outro lado, ele apaga o que você marcou. Ah, eu não gostei do que eu grifei. Então você vai lá, passa. E é super barato. Eu também vou deixar aqui o link embaixo. Esqueci de falar anteriormente, mas trouxe aqui e vale muito a pena. CIS da Luminex. Então vale muito. Vou deixar aqui embaixo o link dele. Mas enfim. E aí, Christian, o que você está lendo nessa correria toda, além disso? Ana Karenina e o Silmarillion. Recentemente eu terminei, inclusive vou fazer em breve um vídeo aqui no canal sobre a Casa das Belas Adormecidas do Yasunari Kawabata, que eu gostei muito. Tem algumas polêmicas? Tem, mas a gente conversa depois. Então eu terminei esse aqui. É uma literatura japonesa bem interessante. E aqui eu recebi ontem, né, da editora Intrínseca, né, o volume 4 do maravilhoso Árabe do Futuro. Eu já li os demais, né, o volume 1, 2 e 3. Aqui conta basicamente a história de Riad Sattouf. Riad Sattouf é um franco-sírio, né?
O pai é sírio, a mãe é francesa e é maravilhosa em quadrinho isso aqui, gente. É muito maravilhoso. É maravilhoso porque aqui a história do pai dele, né? O pai dele é o professor universitário, saiu da Síria ali, foi para França, tentou lá, fez lá sua carreira acadêmica, estudou, fez mestrado, fez doutorado. Então ele conheceu a esposa, né, que é a mãe do Riad, e tiveram filhos, e aí ele se formou professor, e ele queria retornar ao país de origem, aos países ali do Oriente Médio, para fazer, para ensinar, né? Ele queria voltar à sua terra para voltar a ensinar pessoas, formar pessoas. E a gente vai ver todo esse percurso, né? A história da família do Riad, a história do Riad. O Riad ele é bem diferente, como ele puxou mais a mãe, então ele é muito diferente dos meninos ali do Oriente Médio. Alguns meninos enchem o saco dele, mas é muito engraçado alguns pontos. Mas eu acho que o prato cheio, acho que a cereja do bolo desse quadrinho é basicamente você se deparar com os conflitos ali no Oriente Médio, os conflitos que vão acontecendo ali, porque o pai do Riad, ele não só vai para a Síria, mas sim ele vai em alguns outros países do Oriente Médio trabalhar, receber algumas propostas bem interessantes. Só que nesses países acontece o que? Conflitos políticos, conflitos em relação a algumas ditaduras que tá acontecendo ali, por exemplo, na Argélia, em alguns outros países que ele passou. Enfim, é muito interessante e é um dos quadrinhos mais geniais e mais interessantes. Ele me lembrou muito quando eu comecei a ler ele, o primeiro volume. Tem vídeo aqui no canal. Quando o primeiro volume, quando eu li, me lembrou muito Persépolis por trazer toda aquela questão política, social do país ali, que é o Irã. Aqui ele passa por alguns países bem interessantes e eu acho que vale muito a pena conferir esse lançamento, o Árabe do Futuro. Eu fiquei sabendo, né, que o Riad, o autor, disse que está previsto para ser 6 volumes no total. Então, inclusive agora no fim do ano está previsto para sair o 5º volume lá na França. É um quadrinho francês. Então, aguardemos, né? Então estou bem empolgado. Em breve vou trazer vídeo aqui no canal sobre esse 4º volume e que disseram que é o melhor até agora. Também eu estou lendo o maravilhoso Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola, da Maya Angelou. Eu preciso terminar isso até o fim do mês, porque esse livro pertence a esse mês, né? É o livro aquele 12 livros para ler em 2020 e esse é o livro de julho. Pretendo terminar em breve para fazer vídeo aqui pro canal. E gente, eu nunca tinha lido Maya Angelou e eu tô assim muito surpreso. Traz questões bem pertinentes ao que está acontecendo, a questão do negro, vidas negras importam, então todo aquele calabouço de informações sobre o negro ela traz aqui e gente, é genial. Em breve vou trazer vídeo aqui no canal sobre esse livro. E aí eu tô lendo mais 3 livrinhos, mas esse aqui eu tô lendo aos poucos. Esse aqui, sobretudo que eu tô riscando em bastante ele, né, A Grande Gripe, do John M. Barry. Por quê? Porque esse aqui trata sobre pandemias. E aqui vai falar sobre a gripe espanhola, um assunto muito que me interessa. Sou da área da saúde, então gosto muito desses temas. E eu vou trazer também vídeo no canal sobre esse aqui. É um lançamento da editora Intrínseca também. E aí eu tô lendo esses dois também, esses aqui. Esse aqui é um inédito do Haruki Murakami, Sul da Fronteira, Oeste do Sol. Tô gostando bastante desse livro, mas enfim, ainda não terminei, vou ver se eu consigo concluir hoje ou amanhã. Eu trago o vídeo também pro canal. E finalizando com esse aqui, Carrossel Sombrio. São contos, né, sombrios, contos de terror, do Joe Hill. E Joe Hill, vocês sabem quem é, né? O Joe Hill é o filho do Stephen King. Sim, Stephen King. E aqui ele traz esses contos, né? Eu tô lendo uns contos aqui bem devagar, porque, enfim, são contos e o livro é um pouquinho grandinho. E é isso. Essa é a forma como eu estou organizando minhas leituras hoje. A forma como eu estou lendo hoje. Esses são os livros que eu estou lendo agora. E em breve terminarei e vai ter vídeo aqui pro canal. Essa forma de leitura eu acho bem interessante. Posso no futuro não tão distante modificar alguma coisa, mas é o que está funcionando hoje para mim. Talvez vocês consigam tirar disso que eu falei algum exemplo, alguma sugestão para que vocês consigam incorporar um pouco. Assim, para alguns pode ser pouco, 100 páginas, para outros pode ser muito.
Mas eu acho que você deve determinar. Eu acho, hoje em dia, com minha carga de trabalho, eu acho que se você também faz uma carga de trabalho, claro, você não pode transformar a leitura em algo muito enfadonho, em algo obrigatório. Mas se você tiver uma dificuldade de encontrar um momento para ler, eu recomendo que você determine uma quantidade de páginas por dia. Para mim tá funcionando. Testa. Acho que não custa nada, né? E outra coisa, eu não posso, uma coisa que até eu vou sugerir para vocês, realmente, normalmente eu não estou lendo, eu faço de tudo para não ler na cama. Eu leio aqui na minha mesa, sentado, pego um café, pego um suco, uma água, fico lendo, ouço também, é o que está acontecendo muito também, eu fico ouvindo músicas bem instrumental, sem voz, ou então barulho de chuva, barulho de água, essas coisas, os sons da natureza. Fico ouvindo isso aqui, e aí eu fico lendo e tentando imergir o máximo. Se eu for ler na cama, com o cansaço da semana, eu vou acabar dormindo. É isso que acontece. Mas enfim, gente, eu espero que vocês tenham gostado, porque eu fiz uma explicação de forma muito rápida, sucinta, do que um panorama geral de como eu estou lendo, de como é o processo todo. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá o like. Se não está inscrito no canal, se inscreve e até a próxima. Tchau!